Pessoal, vamos lá para a última parte da nossa aula, abordando agora um autor contemporâneo, né, que é o John Rawls, talvez o autor mais influente no campo das teorias da justiça do século XX, né? Ele vai pautar, de certa maneira, o debate, inclusive pelos autores que vão criticá-lo, tá certo? Então é muito importante a gente conhecer a sua concepção de justiça. Bom, a principal obra do Rawls é o livro Uma Teoria da Justiça, publicado em 1971, que vai, de certa maneira, tentar dar uma roupagem filosófica para diversas ideias em voga no período, que envolviam, de certa maneira, um estado de bem-estar social robusto, ou seja, um estado que compatibilizasse as liberdades clássicas liberais, né, liberdade de expressão, religião, associação, movimento, etc., com uma perspectiva mais igualitarista, né, de redução das desigualdades sociais por meio da ação direta do Estado, tá? Eh, o Rawls, então, ele vai buscar, então, fornecer principalmente uma concepção filosófica para a democracia constitucional, então, dominante, tá? E também vai fornecer, a partir disso, uma crítica ao utilitarismo, que era, né, à época, a tradição ética com mais popularidade, com mais vigor, né? Nós vimos no bloco anterior, né, o que é o utilitarismo, né? Então, que é uma ideia consequencialista de promoção da felicidade ou alguma outra métrica, né? Promoção de bem-estar, enfim, promoção de riqueza, mas a ideia é que é promoção de um certo bem para o maior número de pessoas. O Rawls vai achar que o utilitarismo não é uma explicação boa o suficiente para o campo da ética, tá? Bom, o que o Rawls ele vai tentar fazer na teoria dele? Ele vai tentar desenvolver certos princípios de justiça social que vão nortear os diversos arranjos sociais, tá? Então, ele vai tentar desenvolver o modo como os cidadãos, agindo numa situação de igualdade, numa situação de respeito mútuo, vão escolher certos princípios de justiça que vão regular a chamada estrutura básica da sociedade. O que é essa estrutura básica da sociedade? São as instituições mais importantes do ponto de vista político, que é, no caso, a Constituição Política e os principais arranjos econômicos e sociais, né? Então a gente vai pensar aqui na Constituição Política, na proteção à liberdade de pensamento, num judiciário independente, nas formas legalmente reconhecidas de propriedade, no modo que a economia funciona, numa certa proteção da família, etc. Tá? Ou seja, são aquelas instituições mais importantes para que as pessoas, para que o corpo político se desenvolva, né? Ou seja, esses princípios de justiça vão se aplicar no campo político, não nos aspectos individuais, né? Ou nos aspectos de relações interpessoais ou de clubes, né? Então não vai se aplicar para uma igreja, para um clube, mas vai se aplicar para o Estado, tá certo? Então esse é um primeiro ponto, tá, gente? Então marque bem. Os princípios de justiça de John Rawls se aplicam para a estrutura básica da sociedade, tá? E aí, como é que nós vamos definir esses princípios de justiça? Né? O Rawls, para isso, ele vai recorrer, né, mais ou menos como a gente viu no Locke, como a gente viu no Hobbes, como Kant também faz, a uma ideia que ele chama de posição original, que é também uma ideia muito inspirada nesse contratualismo, né, no qual as pessoas ele vai tentar pensar como as pessoas, se não conhecessem os seus eus na sociedade, escolheriam os princípios de justiça, né? Então é um exercício teórico, né, segundo o qual as pessoas se veriam, se colocariam de modo a não saber se na sociedade são homens, mulheres, se possuem algum tipo de deficiência, se são, qual seria a sua raça, qual seria a sua posição social, né? Então, desconhecendo todas essas contingências, como é
que as pessoas escolheriam os princípios de justiça, né? Ou seja, as pessoas se colocariam por trás de um véu da ignorância, né? Se afastando aí dessas características sociais para procurar o quê? Uma posição imparcial. Então, o que está no fundo é um exercício intelectual que diz o seguinte: olha, os princípios de justiça eles devem ser procurados da forma mais imparcial possível. Você não pode agir de forma a maximizar a sua posição pessoal. O máximo que você pode fazer é tentar procurar a melhor circunstância possível se você, ao ir para o mundo real, estivesse na pior situação, né? Ele acha que as pessoas racionais fariam essa escolha, né? Então, se eu não sei como vai ser o mundo, a minha aposta seria, bom, eu vou pensar num mundo no qual, se eu nascer uma mulher negra periférica, a minha situação não vai ser a pior possível, né? Então, a ideia que está por trás desse exercício do véu da ignorância é mais ou menos essa, tá certo? E aí, a partir disso, a ideia seria como é que vão ser distribuídos os bens primários nessa sociedade depois do véu da ignorância. O que são os bens primários? São os bens fundamentais para o exercício de uma boa vida. Então, direitos, liberdades, riqueza, bens e as bases do autorrespeito, né? Então, como é que eu vou ter acesso a esses bens depois que o véu for levantado? O Rawls ele vai descartar o utilitarismo, por exemplo. Porque ele vai dizer o seguinte, bom, no utilitarismo você pode ter uma situação no qual você tem uma minoria com baixíssimo ganho de felicidade e uma maioria com um ganho de felicidade muito alto, muitas vezes às custas dessa minoria, por exemplo, né? E você vai ter uma promoção da maior felicidade possível, né? No entanto, se eu der o azar de estar nessa minoria, eu tô ferrado. Então, ele acha que o utilitarismo, por exemplo, seria descartado, né? Qual que seria, segundo ele, a opção escolhida pelas pessoas nesse contexto da posição original? Seria a própria teoria dele, que é a ideia de justiça como equidade, né? Para o Rawls, né, as pessoas numa situação de incerteza rejeitariam, né, o princípio da utilidade em prol de uma estratégia de maximização do mínimo, que ele chama de maximin, tá? Ou seja, você vai dar a maximização do nível mínimo de bens primários depois que o véu for descoberto, né? E aí, né, segundo ele, além disso, né, o Rawls também acredita que, inspirado aí por um ideal liberal, principalmente de matriz kantiana, haveria um certo núcleo de liberdades básicas que não poderiam ser violadas em hipótese alguma, né? Independentemente da questão do aumento da utilidade. Então ele acha, por exemplo, que não faria sentido você pensar num aumento de riqueza se para isso você tivesse a violação das suas liberdades básicas, né? Então, de novo, é uma tentativa aí de acomodar certos princípios liberais, pensando ainda em certos, numa certa concepção de liberalismo, tá certo? Né? Porque o liberalismo ele vai ter como característica a existência de um núcleo fundamental de liberdades básicas que não podem ser violadas em hipótese alguma, né? E aí, nesse contexto é que surgiria a justiça como equidade, que teria os seguintes princípios. Vamos analisar com calma esses princípios, né? Porque eu acho que isso em muitos cursos é dado de uma forma equivocada. Então vamos lá. Qual que seria então o primeiro princípio de justiça? Que seria um princípio de justiça mais ligado ao liberalismo clássico, né? Então toda pessoa tem direito igual a um sistema plenamente adequado de liberdades fundamentais iguais, que seja compatível com um sistema similar de liberdade para todos. Significa o quê? Primeiro princípio de justiça. Que todo mundo, independentemente da pessoa, tem que ter acesso a um certo grupo de liberdades fundamentais iguais que seja compatível com as liberdades de todos,
né? Então a gente está falando aqui, de novo, liberdade de expressão, pensamento, religião, é, é, voto, associação, integridade física, devido processo legal, etc. Tá? E é um tipo de liberdade que todo mundo tem que ter acesso da mesma forma. Né? Então você não pode ter uma pessoa que tenha mais liberdade de expressão do que outra, uma pessoa que tenha mais liberdade de participação política do que outra, né? E isso tem implicação, o Rawls admite depois que isso vai ter também algumas implicações quando a gente fala de renda. Então, né, por exemplo, se você tem uma disparidade econômica muito grande no corpo político, o modo de alguém expressar o direito a voto é diferente de alguém que tem menos poder político, né? Então, nos Estados Unidos, você teve esse debate quando eles discutiram a possibilidade de empresas financiarem propaganda política de um candidato, né? Então, a partir do momento que isso é permitido, você faz com que um multibilionário consiga financiar um certo candidato, né? Algo que um grupo minoritário, um grupo mais pobre não vai conseguir. E aí você vai ter uma violação dessas liberdades básicas. Tá? O Rawls discute isso, ele admite isso, então ele acha, por exemplo, que campanhas têm que ter financiamento sempre público, tá? Que é mais ou menos o que a gente tem visto no Brasil. Né? Você vai ter outros problemas também ligados à questão econômica, mas a ideia é essa, né? Que as liberdades têm que valer igual. Por isso, a questão da renda é importante, tá? Então vamos lá, esse é o primeiro princípio, né? E a gente vai ter o segundo princípio. O segundo princípio, ele se divide em dois, tá? Isso aqui é algo que eu já vi muito professor explicando errado, tá? Então vamos lá. As desigualdades sociais e econômicas, então aqui a gente está saindo do campo do mero liberalismo clássico para ir para o campo econômico. Né? Então as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições. Duas, não é uma, gente, são duas. Primeira condição, essa daqui é que todo mundo esquece. Devem ser vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de liberdade equitativa de oportunidade. Então, a primeira parte do segundo princípio está ligada à igualdade de oportunidade. E não é qualquer igualdade de oportunidade, é uma igualdade equitativa de oportunidade que para o Rawls vai estar muito ligado, por exemplo, a um sistema de educação público, que vai garantir o quê? Que certos cargos e posições abertos, e aqui eu não estou falando só de cargo público, né? Certas oportunidades sociais têm que estar abertas a todos indistintamente em condições de igualdade equitativa. Significa o quê? Que duas pessoas com o mesmo tipo de talento devem ser capazes de disputar o mesmo cargo em igualdade de oportunidade. Para isso deve ser garantido, né, que essa igualdade de oportunidades possa ser exercida. Né? Então, através, por exemplo, de um esquema de educação pública, você pode fazer com que, mesmo uma criança nascida na periferia de uma grande cidade tenha a mesma oportunidade que alguém nascido na elite, né? Desde que eles tenham o mesmo talento. Né? Porque o que a gente tem hoje é que às vezes você tem uma pessoa muito talentosa, mas pela falta de igualdade de oportunidades não vai conseguir alcançar. Tá? Então é isso. Duas pessoas com o mesmo talento, o Rawls usa essa expressão, né? Talentos, com as mesmas habilidades, devem conseguir disputar o mesmo cargo. Primeiro subprincípio. Segundo subprincípio do segundo princípio. E aí esse todo mundo lembra, que é o princípio da diferença. As desigualdades devem redundar no maior benefício possível para os membros menos privilegiados da sociedade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo numa situação de igualdade equitativa de oportunidade, você vai ter algumas distribuições desiguais de talentos. Então, você pode ter pessoas que tenham menos talentos que outros, né? Então, se ele admite que você pode corrigir as desigualdades sociais, os desequilíbrios sociais, ele vai admitir também que você vai ter uma certa precificação social de certos talentos,
naturais, uma espécie de uma loteria genética, que vai fazer com que você tenha desigualdade entre as pessoas, né? Enfim, e aí você vai ter que corrigir isso de alguma maneira. Por quê? Porque essas desigualdades, elas são arbitrárias, né? Então, se eu nasço, por exemplo, com uma facilidade para prestar concurso público, ou se eu nasci com uma habilidade para o esporte, né, com talento aí para o esporte, etc, 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 e uma pessoa nasceu sem esse tipo de talento, ou nasceu com um talento absolutamente inútil, né, isso ele acha que deve ser compensado, porque são diferenças arbitrárias. São diferenças para as quais a pessoa, digamos assim, não teve nenhum tipo de esforço, né? Então, se as diferenças arbitrárias sociais vão ser corrigidas pelas instituições, né? Então você vai dar igualdade para todos, de modo que uma pessoa que tenha tido o azar de nascer numa família mais pobre vai ter que ter a mesma igualdade. Pelo princípio da diferença, aquele que tem mais talentos pode ganhar mais, mas ele vai ter que, de certa maneira, privilegiar, através, em regra, de sistemas de redistribuição de renda, aqueles que estão numa situação mais desfavorecida. Então, o que a gente está pensando aqui, que assim, o modelo básico é um sistema de tributação progressiva, imposto de renda, por exemplo, né, no qual, se você ganha mais, ou seja, se o mercado está precificando melhor os seus talentos, você vai ter que compensar isso de certa maneira, né, porque dentro desse modelo de sociedade justa, essa diferença é arbitrária. Tá? É claro que você vai ter gerar uma série de discussões depois do ponto de vista de teoria da justiça, né? Enfim, e o sujeito que não se esforça, né? O surfista tem o direito, né? Tem um texto sobre isso, né? O surfista tem o direito de receber essas medidas redistributivas, né? Se ele quiser só ficar surfando na praia quando os outros trabalham, tal. Então aí você vai ter uma série de discussões típicas de filosofia, mas no fundo, o que a gente está falando aqui? É que num estado de bem-estar social robusto, né, você pode ganhar mais se você tiver mais talentos, né? Mas vai ter que ter um tipo de compensação para aqueles que estão em pior situação. E é por isso que, sob o véu da ignorância, as pessoas escolheriam esses princípios de justiça, porque elas vão saber o quê? Ó, se eu der azar de chegar no mundo na pior situação possível, eu sei que eu vou ter algum tipo de compensação para isso e a minha situação vai ser a melhor possível dentro do mínimo, tá? Então é isso, gente. Então, o que eu vejo muitos professores, às vezes, muitos manuais de formação humanística, né, daqueles que falam de psicologia, de ética, de filosofia, uma salada, né? As pessoas esquecem o segundo subprincípio. O primeiro subprincípio do princípio 2, que é justamente esse de igualdade de oportunidade, aí você não consegue dar esse passo, tá? E aí tem uma outra coisa importante aqui, né? Que esses princípios, eles estão organizados com uma hierarquia. Então você resolve o primeiro, resolve o 2A, resolve o 2B. Você não pode, por exemplo, violar as liberdades básicas para resolver a distribuição de renda através do princípio da diferença, tá? Então você não pode violar um com o outro. Então você tem que ter liberdade, você tem que ter sempre liberdades básicas para todos. Você não pode relativizar isso. Você tem que ter sempre igualdade de oportunidade para todos, para depois ir para o princípio da diferença, tá? Então há uma organização hierárquica entre esses princípios, tá bom? Então é isso, gente. Rawls, o básico do Rawls é isso. E aí com isso, diversas pessoas criticaram ele, tá? Só para pontuar muito rapidamente, você vai ter uma crítica comunitarista que vai dizer o seguinte, olha, o problema do Rawls é que ele é um liberal, no sentido de que esses princípios de justiça são formulados a partir de um eu desencarnado, né? de um eu ideal, né? Que não está ali vinculado à realidade, né? O correto para se determinar princípios de justiça, segundo o comunitarismo, seria levar em consideração as práticas, os contextos, a história de uma certa comunidade política, tá? Então, vai tentar descartar o liberalismo por ele ser muito... esse liberalismo político rawlsiano, por ele ser muito abstrato, vamos dizer assim. Você vai ter aí outro lado, uma crítica que é formulada mais à direita, que é a crítica dos libertários, do libertarianismo, que vai dizer o seguinte, olha, você tem no liberalismo um núcleo inviolável de direitos,
né? E que não pode ser violado em hipótese alguma. Então, qualquer tipo de redistribuição de renda é uma espécie de escravidão, né? E que você está violando a liberdade da pessoa, né? Então, por exemplo, se eu digo que, fulano é mais talentoso, então uma parte da renda dele vai ser redistribuída para quem tem menos talentos para compensar as desigualdades sociais, isso na verdade você está obrigando o sujeito a trabalhar é, de forma compulsória, né? E não é algo aceitável. Então, dentro de um contexto libertário, o único Estado que seria legítimo seria o Estado mínimo, aquele que garanta um certo nível de segurança e de liberdades públicas e de cumprimento dos contratos que seriam pactuados livremente pelas pessoas, tá certo? E o que sair disso é justo, né? Então, se você tem uma desigualdade brutal de renda que é gerada por transações voluntárias, né? Então, se o Neymar tem uma renda brutalmente maior do que a média, mas ele tem essa renda brutal simplesmente porque, com o talento dele, todo mundo quer pagar para assistir ele jogar, isso não seria ilegal, porque são rendas, são distribuições que foram feitas de forma voluntária. Tá certo? Então, por isso, nesse contexto, o único Estado admitido seria o Estado mínimo. Então, essa seria a posição libertária, que seria crítica ao Rawls. Também, aí, o principal crítico era o Robert Nozick, que dava aula com o Rawls, inclusive, em Harvard. Tá certo? E aí a gente tem também uma perspectiva que a gente pode apontar como republicana, que vai tentar dar uma ênfase maior para os deveres cívicos, para a ação política, né, mostrando como essa ação política é importante para a manutenção da própria liberdade, né? E a gente vai ter também críticas que vão ser feitas a partir de uma perspectiva feminista, ou seja, que não basta a gente pensar nesse eu desencarnado, a gente tem que situar essas distribuições de renda, de posições, etc., levando em conta uma série de marcadores de gênero, né? Isso a gente vai ver, isso vocês verão nas aulas sobre direito antidiscriminatório, mas acho que é importante marcar isso, que você tem também uma crítica feminista ao John Rawls, no sentido de que ele desconsidera, por exemplo, as injustiças que existem dentro da família na hora de pensar a distribuição das rendas, da igualdade de oportunidade, etc. Tá? Mas isso vocês vão ver com mais calma na questão do direito da antidiscriminação. Tá certo? Então é isso, gente. Resumo que eu queria apresentar sobre Rawls, justiça como equidade, um conceito específico aqui de justiça distributiva também, tá? Qualquer dúvida, podem me enviar um e-mail. Boa sorte para vocês na prova.